Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Jó. No capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Hoje o nosso telão está complicado, não? Mas diz assim, todos acharam, todos estão com Bíblia, por isso que tem que ter sempre Bíblia, né? Porque às vezes o telão achou, muito bom. Aí diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Deus, mais uma vez, pelo amor do teu nome, me orienta, meu Senhor amado, nesta tribuna, para falar, meu Senhor amado, aquilo que for necessário para a nossa edificação, exortação e consolação. Em o nome de Jesus, o teu Filho, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. As crianças sobem e os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer um anúncio de início, depois a gente fala de novo, mas eu sei que eu vou esquecer, então vou falar primeiro. Os irmãos sabem que o culto da matriz, ele começa às 19h30, mas amanhã é às 19 horas, que é festa, então amanhã é às 19 horas. Então a igreja em Nova Cidade deve estar lá às 19 horas, tá bom, irmãos? Para nós todos estarmos ali louvando ao Senhor junto àquela igreja, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é o culto de ações de graça da nossa irmã Orinete, diaconisa Orinete, mas o seu esposo, diácono Rosalvo, e nós estamos felizes com essa vitória deles, né? De toda a família, porque quando alguém chora, outros choram também, e quando alguém ri, outros também ri com alegria. Então, amados, eu gostaria de falar, a princípio parece que esse tema não tem a ver com esse culto de ações de graça, mas se formos observar, nós iremos falar o sofrimento de Jó. Em culto de ações de graça ela deu depois do sofrimento. Raciocina comigo. O sofrimento, o perfil de Jó. Vamos lá. O sofrimento, as primeiras perdas, o sofrimento físico, o silêncio e luto, a resposta de Deus e a restauração. Aí Jó dá-lhe um culto de ações de graça, agradecendo a Deus pela restauração da sua situação. Esse pode diminuir um pouco o vento do ar-condicionado, que minha garganta não está legal? Alguém pode fazer isso? Diminuir o vento daquele lá, do central. Isso aqui tá bem. Aquele ali minha garganta não está legal. Irmãos, e a gente falando de Jó, eu gostaria de falar do perfil de Jó. Porque, a princípio, irmãos, a gente não... É meio difícil a gente compreender o que fala sobre Jó de início, né? Que fala que é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Está lá na tela. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era o quê? E o quê? E o quê? E passar por tudo que passou. Então, às vezes, a gente questiona algumas situações dessa. O agir de Deus, o trabalhar de Deus, o fazer de Deus. Então, eu sei que nós todos aqui, me diga, por favor, levante a mão, só quem não sofre. Só quem não sofre.
Ninguém leva, até esses meninos, esses bebês não levantam a mão porque sofrem. O pai e a mãe não deixam fazer nada. Não, não pode. Isso aqui também não pode. Isso aqui não. Isso aqui também não. Não pode fazer nada. Meu Deus, que sofrimento. Então, nós todos sofremos. Nós todos temos o nosso sofrimento. Então, a gente, às vezes, não compreende o agir de Deus em nossas vidas. Aí tem pessoas que... Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não tem nenhum tipo de enfermidade, mas tem outro tipo de sofrimento. Mas quando eu digo que não tem nenhum tipo de enfermidade, é aquela enfermidade absurda que você não espera. Mas todos nós aqui sentimos dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, dor na coluna, às vezes insônia. Aí outros se preocupam com o filho, com a filha, outros se preocupam com o pai, com a mãe, outros se preocupam com uma série de sofrimentos dentro do assunto. Aí a gente olha o perfil de Jó. A gente lendo aqui sobre o perfil de Jó, não se espera que um homem com essa característica viesse a sofrer tanto. Aí eu começo a analisar, fazer uma análise. Eu costumo dizer para o presbítero Roberto Carlos que quando eu estou com alguma dificuldade, eu convido o Jó para sentar do meu lado. Você já fez isso? Convidou o Jó para sentar do seu lado e conversar com ele? E perguntar a ele, Jó, como é que foi? Como é que tu suportou? Aqui ficou 14 dias, foi 14 dias, né? 14 dias. Talvez tenha pensado em algum momento que não voltava. Talvez tenha pensado. A gente sempre pensa, né? Dá uma oscilação de pensamento. Mas está aqui de volta o nosso presbítero Agilson, pai do nosso diácono Flávio. Aqui de volta com a gente. Aí, às vezes, do lado vê alguém morrer, não é? Aí pensa assim, meu Deus, a morte está do meu lado. É ou não é verdade? Aí olha assim, vê alguém morrer, fala assim, Jesus, a morte está do meu lado, manda ela dar a volta, não passa nem perto da minha cama. Zé Maria passou aqui. Então, é muito sofrimento, queridos. Mas, como eu disse para os irmãos, Jó, ele veio sofrendo as suas perdas, as suas lutas, que nós vamos falar no final, nós vamos falar durante a mensagem, mas... Ai, que tosse. E a água gelada? Mistura aqui, por favor. Não precisa jogar fora não, mas... A gente está falando de sofrimento, gente, eu estou mais de 30 dias resfriado. Mais de 30 dias resfriado e não vai embora. Não vai embora. Mas um dia eu vou dar o culto de ações de graça. Ai, Jesus. Então, escuta bem, filhos. O sofrimento de Jó, escrevi assim, tá? Para os irmãos entenderem. Então, a ideia também da mensagem é fazer com que o nosso sofrimento, nós possamos compreender que, no meio de tudo isso, Deus está trabalhando de alguma forma para nos ajudar, nos dar vitória. De alguma forma, Ele não está, de forma nenhuma, Deus está longe de você. Ele está sempre do teu lado. Ele está sempre te orientando, te ajudando, mostrando saídas e soluções para você entender que Deus é poderoso. Deus faz coisas que a gente não consegue compreender. Dentro do assunto ainda, na Guerra da Coreia, houve uma perseguição muito grande ao cristianismo, inclusive à igreja de Pyongyang, que hoje o nome dele mudou, eu não vou nem me arriscar a falar. David, não sei das contas, mas vamos ficar com Pyongyang. Aí ele foram presos 500 pastores dele. Aí abriram uma cova. Eu quero que você entenda o agir de Deus. O que Deus... Porque às vezes a gente questiona. Me ajuda aí. Às vezes você já questionou, Senhor, por que fulano que não é crente não passa por dificuldade? Igual eu passo como crente. Por que fulano não fica doente como eu fico? Às vezes a gente questiona isso e a gente não sabe o agir de Deus dentro dessa situação, o que Deus quer fazer. E às vezes Deus fala com você o que Ele quer fazer através do teu sofrimento, da tua luta, da tua dor, e você não compreende porque você não está em uma ligação perfeita com Deus. Então abriram-se covas para colocar os pastores,
para que eles negassem a Cristo, tinham a oportunidade de negar a Cristo. Se negasse a Cristo, eles não seriam mortos. Não seriam mortos, mas se confessassem Cristo, seriam mortos. E quando eles estavam ali, dentro daquela cova, os filhos e os terroristas criavam aquela cena dizendo: olha, como vai ficar seus filhos sem vocês? Obrigado, Carlinhos. Como vai ficar os filhos sem vocês? Como vai ficar? Vão ficar com fome, com sede, vão ficar desprotegidos, ninguém vai cuidar, colocando aquele terror psicológico e real. E quando o pai de uma das crianças disse: sim, eu vou, aí quando ele disse que ele ia dizer que ia negar, aí a esposa dele bateu assim nele e falou assim: não faça isso. E ela, de dentro da cova, ela gritou e disse assim: filhos, calem-se, essa noite jantaremos com o rei. Ela estava dizendo: nós não vamos negar, nós vamos adorar, nós vamos morrer. Jó, em meio à luta. Jó negou ao Senhor? Jó negou ao Senhor? E agora pesa a luta de Jó e a sua. Pesou? Agora pesa a sua luta e a luta desses aqui, ó, que iam morrer. Aí a esposa diz assim: filhos, calem-se, essa noite jantaremos com o rei. Escuta, filhos, sabe qual foi o propósito de Deus? Aqueles estavam salvos. Era só ir para o outro lado, para a glória eterna. E a história, o livro conta, irmãos, que a maioria daqueles terroristas hoje são obreiros e membros da igreja de Paul Yang-Shu. Olha o propósito de Deus. Em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à dor, qual o propósito de Deus sobre a nossa luta, sobre o nosso sofrimento? O propósito de Deus é fazer você dar um culto de ações de graça, porque você atravessou o deserto. No momento em que você achava que não tinha jeito, a nossa diaconisa Alessandra, eu estou ficando velho demais, gente, eu não lembro o nome de ninguém. Eu, para ir para casa, eu vou no GPS. Ela falou aqui, sexta-feira, irmãos, ela fez quanto tempo? 2 anos que Deus curou. Tá alto, amor? Ai, minha esposa já está falando que eu estou falando alto. Obrigado. Ela contou aqui, irmãos, que fez 2 anos que foi curada do câncer. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe agir. Ele sabe trabalhar. Aí aqui temos cestas de orações aqui, irmãos, que os irmãos colocam seus pedidos de orações, inclusive a dela. Da nossa diaconisa Orinete, ia falar Marinete. Da nossa diaconisa Orinete, aqui, quantas curas Deus já fez por causa disso? Mas Deus, ele só cura o que está doente, é ou não é? Deus só abre a porta para o desempregado, é ou não é? Aleluias. Deus só faz isso para quem está precisando. Então Deus, ele restaurou o sofrimento de Jó porque ele estava sofrendo, e ele vai restaurar o sofrimento da igreja. Ele vai restaurar o sofrimento de quem está aqui, porque ele é poderoso. Mas escute, você precisa adorar a Deus na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema. Adorar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aí diz assim, o sofrimento de Jó descreve a trajetória de um homem íntegro, íntegro. Aí eu começo a olhar para mim, eu sou íntegro. Eu sou íntegro. Aí essa pergunta eu faço para mim e você faz para você. Que perdeu um pouco. O sofrimento de Jó descreve a trajetória de um homem que perdeu em pouco tempo seus bens, seus 10 filhos, sua saúde física, diante de uma provação permitida por Deus, enfrentou o luto, a incompreensão de sua esposa. Lembra que ela falou: se amaldiçoa teu Deus e morre? Imagina na luta que nós estamos, que você está. Aí alguém do teu lado que você acha que tem que ombrear com você. Imagina se o Rosalvo não diz para a irmã, para a diaconisa Orinete: fica firme,
Não desista. Imagina ele dizendo para ela assim, não tem nada não, minha filha, você vai morrer, o irmão Antônio fala na igreja. Imagina o evangelista Dalmi chegando perto dela, da esposa, e dizendo assim, filha, não tem jeito. Enfrentou o luto e a incompreensão de sua esposa, as falsas acusações de Jó, de seus amigos, e por fim, nós vamos falar de tudo isso que eu falei aqui, e por fim, a revelação e a restauração divina, que aí vai estar no livro de Jó, no capítulo 42. Aí diz assim, perfil de Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e muito rico. O cenário celestial, aí Satanás acusa Jó perante Deus. Meu Deus, um homem íntegro, reto e temente a Deus, aí vem Satanás acusar Jó. Aí diz assim, aí vem Satanás, acusa Jó perante Deus, alegando que ele só serve por interesse, a permissão de Deus. Aí Deus permite que o diabo toque em tudo o que Jó possui, tirando os limites da proteção material. Aí vem Satanás e acusa, olha, Jó só está contigo porque tu tem abençoado ele, por todos os lados. Aí se os irmãos lerem, que eu não vou ler, no início do capítulo, né, fala que ele tinha 7.000 ovelhas, tal. Aí foi aonde Jó, usou de estratégia. Falou assim, olha, ele é fiel a ti porque ele tem tanta jumenta, tantos bois, tantos filhos, tantos servos. Só por isso que ele é fiel. Por que você é fiel ao Senhor? Por que você é fiel ao Senhor? Devemos ser fiel ao Senhor porque um dia nós vamos morar na glória. Porque enquanto estivermos aqui, sofreremos. Sim, sofreremos. Passaremos por dificuldades. Eu tenho certeza absoluta que muitos aqui que aqui estão com dificuldades, estão com problemas, talvez de saúde, desemprego, talvez problema com um filho ou com uma filha, uma diversificação de problemas. Mas eu digo uma coisa para você, se você não largar a mão do Senhor, Ele vai te ajudar. Não o abandone. Não abandone. Em meio às lutas, às dificuldades, às tentações. Aí vamos lá. Aí Deus, o que Deus faz? Para provar que Jó era justo, reto e temente a Deus, homem íntegro, ele tirou a proteção financeira, de bens. Tirou. Aí começou aquela situação na vida de Jó. Aí ele diz assim, as primeiras perdas, aí já está em Jó 1, 13 a 22. Aí diz assim, as primeiras perdas, bens. Aí começou a tirar as ovelhas, os bois, os camelos. Agora, raciocina comigo. Aqui eu acredito que não tem ninguém milionário aqui dentro. Mas imagina Deus permitindo que saia da sua vida, do seu controle, o que você tem. Aí o que nós temos? Nós temos no final do mês o dinheiro para pagar a conta de luz, imagina não tendo mais condição para isso. Pagar a conta d'água, imagina não ter mais condição. Imagina não ter mais condição de pagar o cartão de crédito. Imagina não ter mais condição de ir no mercado. Imagina Deus permitindo essas coisas na nossa vida. Até quando nós adoramos o Senhor? Até quando nós somos fiéis? Até quando nós somos fiéis ao Senhor? Até quando nós levantamos a mão e dizemos assim, Senhor, eu te adoro e te exalto, mesmo em meio... Lembra de Abacuque? Que Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça? Lembra? Vocês sabem dessa história? E eu acho engraçado, eu cito sempre isso quando falo de lutas, porque
Abacuque, ele apresentou ao Senhor aquilo que ele vivia, ele dependia de tudo aquilo. Ele dependia de tudo aquilo. Ele disse que se ele perdesse tudo aquilo, ainda assim, ele faria o quê? Ele adorava o Senhor. Se ele perdesse tudo, ele adorava o Senhor. Então, queridos, olha, aí começa assim, as primeiras perdas, bens e filhos, primeiras perdas, bens e filhos. Depois dos bens vem os filhos. 10. Aí, quando um mensageiro estava contando uma história, chegava outro para contar a história. Aconteceu isso também. Quando ele, antes de terminar, disse, olha, aconteceu isso também. Antes de terminar, aconteceu isso também. Queridos, a pressão é absurda, a luta é absurda. Se Jó não estivesse com Deus, se Jó não andasse com Deus, ele não teria conseguido. Então se prepara para que na luta, na tua peleja, na tua batalha, você não desista de adorar o Senhor. Aí depois veio a ruína financeira, notícias em sequências que eu acabei de falar, contam o roubo e a destruição dos bois, jumentos e ovelhas, camelos, a tragédia familiar, um vento forte destrói a casa onde seus filhos comiam, causando a morte de todos. A reação inicial de Jó é rasgar as vestes, prostrar-se no chão e adorar a Deus. Adorar. A princípio, isso não é simples. Realmente não é simples, não é fácil. Quem tem luta aqui, levante a mão. Quem tem muito dinheiro aí, levante a mão. Ninguém levanta a mão. Filhos, é fácil adorar em meio às dificuldades? É fácil. É fácil adorar quando está sentindo uma dor enorme. É fácil agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa dor que eu estou sentindo absurda. Mas, filhos, escuta aqui, quem anda no Espírito de Deus, adora em meio às dificuldades. Quem anda com Deus, adora, porque ele vê Deus, ele sente a presença de Deus. Aí ele adora, ele exalta sempre, Senhor, eu te dou graças por isso, Senhor, eu te adoro por isso, eu te adoro por essa dificuldade, por esse problema que está acontecendo, porque eu sei que tu és poderoso e vai nos dar vitória, e vai nos ajudar. Jó, amados, é um personagem principal para nós que passamos por dificuldades. Aí conta a sua trajetória, seu perfil, e ele prova que em meio às lutas, em meio às dores, em meio às perdas, pode ser vencedor. E nós somos crentes, assim como Jó era crente. Jó não era melhor do que nós. Não, Jó não era melhor, não. Ele era crente em Cristo Jesus, em Deus. Ele acreditava no poder de Deus, na grandeza de Deus. Ele acreditava que Deus tinha nas mãos todo o poder para resolver todos os tipos de problemas. Eu sei que provavelmente na vida da irmã Orinete, eu cismei com Marinete, rapaz. Eu acredito que na vida da nossa irmã diaconisa Orinete, aconteceu talvez alguns problemas que ela pensasse que não teria jeito. Ou na vida dos irmãos, de alguns dos irmãos aqui. Aí você olha hoje e fala assim, e lembra do passado e você fala assim, meu Deus, eu pensei que não ia passar. Eu pensei que não ia vencer. Eu pensei que essa situação ia ser a pior de todas elas. E Deus, ele sempre entra com providência, irmãos. Sempre, sempre, sempre. Você precisa compreender isso. Enquanto a gente não compreende isso, a gente sofre demais. Porque quando a gente não compreende o agir de Deus, a gente só vê o problema em nossa frente. E a gente faz o problema aumentar. Já repararam isso? Você começa a analisar quando está com dificuldade, você começa a analisar sempre para o mal. Observa isso. Aí você imagina assim, puxa, vai acontecer isso. Quer ver uma coisa? Quando você ouve um assunto aí que vai ser mandado embora, aí você começa a projetar.
Aí você começa a projetar. Aí você começa a projetar assim: meu Deus, eu vou ser mandado embora e eu não vou ter mais dinheiro para tomar café. Ele começa lá de baixo. Eu não vou ter mais dinheiro para almoçar. Olha só que tragédia, irmãos. Olha só que tragédia. Ele começa a criar um monstro absurdo. E quanto mais coisa ele cria, mais ele diminui o poder de Deus. Aí ele coloca na mente assim: eu não vou ter mais dinheiro para tomar café, não vou ter mais dinheiro para almoçar, não vou ter mais dinheiro para jantar, nem tomar café à tarde, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta assim, a conta assado, eu não vou ter dinheiro para pagar a geladeira que eu comprei, eu não vou ter dinheiro para comprar o carro que eu comprei, eu não vou ter dinheiro para pagar o financiamento que eu fiz. Ele começa a criar algo absurdo, em vez de ele dizer assim: Deus, tu estava com Jó e tu está comigo. Deus, tu atravessou o deserto com Moisés e vai atravessar comigo. Deus, tu abriu o mar e vai abrir para mim. Deus, tu abriu o Jordão e vai abrir para mim. Irmãos, cria um Deus poderoso na sua frente, que Ele é poderoso para virar a trajetória. Cria isso. Seja crente, não descrente. Imagina se Jó começasse a dizer assim: olha, eu vou amaldiçoar Deus. Olha a atitude da mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Foi isso que ela criou. Ela criou um Deus incapaz. Ela criou um Deus mau. Ela criou um Deus vingativo ou invejoso, porque tirou todos os bens de Jó. A ponto de chegar assim: amaldiçoa ele, Jó. Ele não merece ser adorado, não. Quantas vezes já passou isso no seu coração, na sua mente? Quantas vezes alguém já chegou para você e falou assim: vale a pena você insistir com Deus? Ainda tem deixa eu ver se eu devo usar isso. Ainda tem uns atribulados que quando alguém aceita Jesus Cristo, talvez você tenha passado por isso. Eu passei. Ele diz assim: agora tu vai ver. Agora tu vai ver que quando a gente aceita Jesus, a situação fica pior. Me ajuda aí, alguém já passou por isso? Ah, que bom que eu não estou sozinho. Mas só um, tanta gente, tem mais dois, mais outro ali. Boa. Sem dizer assim: isso é fogo de palha, daqui a pouco passa. Agora tu vai ver a luta. Aí eu imagino ele descrevendo assim: ó, primeiro tu vai perder o emprego. Só porque eu aceitei Jesus? Primeiro tu vai... Aí já vimos testemunho de pessoas que diz que perdeu tudo depois que aceitou Jesus. Por que perdeu tudo? Vamos analisar por que perdeu tudo. Talvez o que tivesse fosse tudo ilícito. Eu já falei outro dia aqui, eu não sei se vocês viram o testemunho do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos. Ele falou que quando aceitou Jesus, ele tinha roubado um carro e ele vendeu, tinha roubado o carro, tinha passado a situação, mas aí ele tinha um carro, tinha comprado normal e depois vendeu o carro para pagar, porque ele não achava que tinha capacidade de falar de Jesus, devendo um carro que ele havia roubado. Filhos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe alguns desequilíbrio quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, que aí acontece essa situação. Agora tu vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer nada, irmãos. Tudo que vai acontecer é o que já acontecia. Só que agora você tem um Deus para te orientar. Só que agora você tem um Deus para te tomar pelas mãos e te dizer assim: agora eu vou acertar o caminho. Agora eu vou tirar os tocos. Agora eu vou te orientar como você deve viver a partir de hoje. Porque a Bíblia diz, irmãos, que logo que se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas, eis que tudo... De agora em diante, Deus começa a ajeitar as coisas, filhos. Colocar as pedras no seu devido lugar, colocar as peças ali arrumadinhas. Deus, Ele vai arrumar a sua vida para você aprender a adorar o seu nome em meio às dificuldades, em vez de você espraguejar, em vez de você reclamar, em vez de você dizer... a nossa diaconisa Aurinete falou assim: Senhor, eu não aceito
Eu não aceito. Ela não está errada em dizer que não aceita, porque ela entende que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas como pode, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele está acometido de alguma enfermidade? É porque se de verdade, o Espírito Santo de Deus, nós permitíssemos que o Espírito de Deus habitasse em nosso ser 24 horas por dia, eu creio piamente que não haveria enfermidade. Mas esse também não é o projeto de Deus. Deus é tão bom. E, queridos, escuta aqui o cuidado de Deus. Ainda estou no assunto. Escuta os cuidados de Deus. Por que Deus não pode curar? Por que Deus não cura todas as enfermidades? Sabe por que Deus não cura? Porque Ele já deixou tudo no projeto dEle, está tudo projetado, tudo esquematizado. Quer ver uma coisa? Existe médico para... 55, se não me foge a memória, 55 especialidades médicas. 55 especialidades médicas. Tem dente para o zóio, tem ou não tem? Tem médico para o zóio, tem ou não tem? Tem para o dente, não tem? E o médico que mexe nos olhos, mexe no dente? Tem dente por... Tem médico para os ossos, tem ou não tem? Aí existe um dentista que ele não é cirurgião, é só dentista, mas existe o cirurgião dentista. Deus, Ele preparou tudo, sabe por que Ele preparou tudo? Porque Ele cuida de você. Não há nenhuma enfermidade que Deus não tenha um especialista para cuidar de você. Ele tem especialidade para tudo. Ele preparou tudo para cuidar de você. Ele preparou um empresário para você ter um emprego. Deus, Ele cuida dos seus 24 horas por dia. Até o momento em que você pensa que talvez esteja sozinho, lá Ele está com um anjo ao teu lado. À noite, quando você dorme, apaga. O mundo desaba do seu lado, você não vê nada. Alguém aqui já acordou de manhã e estava tudo cheio d'água, ruas tomadas de água, e você não viu nada? Meu Deus, como é que pode? Ontem eu fui dormir, não tinha chuva, não tinha nem uma nuvem. Hoje a televisão está dizendo que está tudo cheio d'água as ruas, caiu casa, desmoronou o terreno. Deus cuidou de você. Eu quero dizer para você nesta noite, filhos, olha para o sofrimento de Jó e depois você olha, eu diria até o contrário, olha para aquele que cuidou do sofrimento de Jó, que o ajudou, que o tomou pelas mãos. Aí ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, mas não negarei o meu Deus. Sabe por que Jó falou isso, irmãos? Porque ele sabe que tudo na terra é passageiro. Há 59 anos atrás, eu tinha um mês de vida, ou um dia de vida, ou algumas horas. Hoje eu tenho 59 anos. Nem parece, né? Parece que tem mais, né? Mas eu tinha 0 anos de vida, já passou. Então tudo passa nessa vida, tudo passa. O seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento vai passar. E quando terminar tudo isso, Deus vai virar o teu cativeiro e vai dizer assim: eu andei contigo todos os dias. Eu te orientei, lá na cama eu te sustentei, no hospital, lá no desemprego eu garanti o teu pão, o café da manhã, o almoço e a janta. Ele sempre prepara algo para os seus. Não desista de ser crente em Jesus Cristo. Aleluias. Aí quando parece que... Aí existe um momento no nosso sofrimento que a gente parece que dá uma acomodada, parece que a gente... é tanto tempo de sofrimento que eu já estou me acostumando com ele.
Aí vem a mulher de Jó e fala para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha o que acendeu no coração de Jó, naquele momento esperando que alguém o apoiasse. Aí depois, no mesmo livro de Jó 19, 17, ele diz que o hálito dele, ele diz que o hálito dele, em algumas versões, diz o bafo dele foi repugnante. Está lá? Aí diz assim, o meu bafo, na minha versão diz hálito, muda, mas é a mesma coisa, o meu bafo se fez estranho à minha mulher. Sabe o que é isso? Você sabe. Ela não quis mais contato físico, ele fedia. Ele fedia. Ele estava podre. Ele estava na cinza. E causou nojo aos seus próprios familiares. Diz assim, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo, dos seus irmãos. Os próprios da sua família o abandonou, não quiseram estar com ele, não quiseram sentar com ele, não quiseram apoiá-lo, não quiseram ajudar, não quiseram consolar. Aí dá para a gente medir, dá para você medir o seu sofrimento com o sofrimento de Jó e ver que o seu sofrimento não é nem um grama do sofrimento de Jó. E ele não negou o Senhor. Quantos crentes estão negando o Senhor, filhos? Quantos crentes estão desistindo da sua salvação por causa da luta, do sofrimento, da peleja, da batalha? Eu sei que não é fácil, realmente é difícil, mas filhos, escute aqui, nós almejamos o céu, nós almejamos a vida eterna, nós almejamos a glória eterna, aceitamos a Cristo como Salvador, não para ser rico, porque Jesus Cristo não veio para dar riqueza, Ele não veio para dar carro, não veio para dar mansão, não veio para dar um salário estrondoso, não, Ele veio para salvar a humanidade que estava perdida. É falso, irmãos, a propaganda de que Deus deixa o homem rico, o crente rico, é falsa essa propaganda, é mentira, não é de Deus. Ele morreu na cruz para salvar e não para dar carro para ninguém. Traga o seu melhor, traga seu Isaac. É ruim. O Isaac não ficou lá não, o Isaac voltou. Traga seu Isaac, o melhor de você. Isaac não ficou lá não, o Isaac voltou com seu pai. É falsa essa pregação. Aí, irmãos, a mulher dele não quer mais contato com ele, fisicamente. Um abraço, um carinho. Eu me lembro, irmãos, quando fala desse texto, eu me lembro que, eu já falei isso aqui, mas tem algumas pessoas que estão presentes que não sabem disso. Eu perdi a visão do olho direito, totalmente, 100%. E quando eu acordei, eu cheguei do trabalho, aí eu precisava ir no banco, e aí deitei para descansar um pouquinho, aí botei a mão assim, e quando eu acordei eu não enxergava do olho direito. Mas eu pensei que quando você bota a mão sobre o olho, dá uma pressão, né, aí fica embaçado, eu pensei que eu ainda estava, quando eu tirei a mão, ainda estava enxergando vultos assim, vultos nítidos, ainda nítido, um pouco nítido. Aí depois foi escurecendo, que eu não via mais absolutamente nada do lado direito. Nada do olho direito, nada. Aí eu fui ao oftalmologista. Aí viu como é que Deus prepara? Ele prepara, Ele tem um médico para isso. É cuidando da gente. E quando não tem mais jeito, Ele entra em ação. E quando não tem mais jeito, Ele entra em ação. Opa, agora não tem mais jeito, agora é com o Senhor. Aí eu fui, e quando eu cheguei no oftalmologista, ele colocou aquele aparelho lá e falou assim, olha, o seu nervo óptico estourou. Falei, como assim estourou? Estourou.
Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí é o que eu falei no início. A gente começa a programar o que vai acontecer. O que vai acontecer, meu Deus, eu não vou mais poder dirigir. Assim mesmo. Eu não vou mais poder dirigir, não vou mais poder renovar minha habilitação. Eu vou fazer o que com a minha família? Eu vou viver de quê? Aí você começa a criar. E aí, amados, aí a gente foi a um outro oftalmologista e quando eu cheguei em casa, eu caí em prantos, chorando muito, porque eu criei um monstro dentro de mim. Eu criei um monstro. Eu criei um tornado do que ia acontecer na minha vida, sem lembrar de todas as vezes, porque tudo que eu já ensinei sobre ser forte e adorar o Senhor na dificuldade e exaltar o seu nome, Flávio, na peleja, na luta, na batalha, na escassez, no deserto, atravessando o rio, atravessando o mar, atravessando o mar, naquele momento eu esqueci. Esse é que nós temos que ter cuidado, Júlio. É que na hora que nós somos provados, nós esquecemos do poder de Deus. Aí veio ela e os meus filhos me abraçaram na sala e ela falou no meu ouvido, lembra que tu já pregou que tem que adorar na dificuldade. Essa minha esposa aqui, mulher de sorte, tá, irmão? Para quem não conhece, casou comigo, mulher de sorte essa mulher. Aí me abraçou e disse assim, lembra que você prega sempre que tem que adorar na dificuldade. Aí se eu cito como Abacuque, eu citei aqui, eu citei que Jó, eu cito sempre Jó 13:15, que fala ainda que ele me mate. Quando a gente está bem, a gente tem força, tem coragem, não é verdade? A gente está firme, fica grandão, cresce. No meu caso, ficar grandão é difícil, mas a gente sente, né? Aí o que acontece? Aí, não, ainda que ele me mate, cadê? Ainda que ele me mate, Jó 13:15, obrigado. Ainda que ele me mate. Nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Aí ela jogou isso na minha cara. Aí eu acalmei. Aí vem a mulher de Jó e não quer mais nem um abraço. Não quero te abraçar não, muito menos beijar, tua boca fede. O teu hálito é podre. Tudo está ruim. Aí você quer saber o que aconteceu? A igreja toda em oração, aí fomos para concluir aqui a minha parte, a gente foi, aí um oftalmologista lá na especialista, lá naquele shopping de Madureira, ela falou assim, Antônio, não tem mais jeito. Pode fazer uma cirurgia para tentar tirar o sangue, que o nervo óptico, ele é gelatinoso. Então, estourou e o sangue misturou, Flávio, de forma que eu não enxergava absolutamente nada. Nada. Ela falou, pode fazer uma cirurgia que custa R$18.000 para tentar. Não tem nenhuma chance para isso. Aí, quando eu cheguei em casa, eu não era membro dessa igreja ainda, aí fui, conversei com o pastor, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque quando o homem não pode, Deus pode. Estou enxergando. Só não vou tirar o óculos porque eu não vou enxergar nem o relógio, né? Mas estou enxergando. Porque quando o homem, o médico não pode, mesmo que ele preparou, ele vai lá e faz. Ele vai lá e opera na sua vida. Então eu quero que você alegre teu coração nesta noite. E saiba que Deus, Ele anda com você se você estiver com Ele. Ele diz que se vocês estiverem em mim, é a palavra, se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. É a palavra. O silêncio e luto e os debates com os amigos de Jó, o luto profundo, 3
os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam e passam 7 dias em silêncio. Sentaram com eles 7 dias de luto. 7 dias em silêncio. Depois do 7º dia, eles começaram a acusar Jó. Mas os amigos de Jó eram amigos, tá, irmãos? Já vi muitas pessoas falar mal dos amigos de Jó, mas eles foram os únicos que o apoiaram, que tentaram ajudar. De todos os familiares, você viu que a gente falou da esposa, dos familiares, abandonaram. Os amigos de Jó vieram, porque naquela época, irmão, se entendia que quem estava passando por dificuldade é porque havia pecado contra Deus. Então eles vieram tentar ajudar Jó, talvez trazer a memória dele. Pô, Jó, será que não aconteceu isso? Aí depois vocês vão ver que Jó até fala que Deus o defenda de olhar ou atentar contra uma mulher, que eles acusavam ele até de adultério. Então eles chegaram e o acusavam, mas ele se guardou e ele ficou firme. Como eu falei ali em Jó 15, ainda que ele me mate, foi depois das acusações. Ele disse assim, depois das acusações dos amigos dele, ele disse assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, diante dele defenderei meus caminhos. Quando ele disse defender os caminhos dele, ele disse, defendo a minha justiça. Eu sou justo. Filhos, fica no Senhor. Ele vai te dar vitória. Ele vai te ajudar. Aquele filho que você pensa que não tem jeito, tem. Tem. Aquela filha que você acha que não tem jeito, tem. Aquela porta que você acha que não se abre, abre sim. Ele é poderoso. Ele abre porta onde não há porta, irmãos. No sentido de que ele abre um meio da gente conseguir. Aí os amigos dele chegam e vai acusar. Aí é onde ele fala aquilo ali, ainda que ele me mate, nele esperarei. Na hora da prova, irmãos, é que você tem que provar que você anda com o Senhor, que você pertence a Ele e que você não vai o negar em meio às dificuldades, em meio às lutas. Aí diz assim, a resposta e a aparição de Deus já é Jó 38, 41. A voz do redemoinho, Deus fala com Jó. Deus responde a Jó e não explicando, Deus responde a Jó não explicando por que fez, mas mostrando sua grandeza e soberania na criação. A rendição de Jó. Aí Jó reconhece sua pequenez, humilha-se e confessa que falou do que não entendia. A restauração e o fim do sofrimento, Jó 42. A intercessão, aí Deus fala para Jó, Deus repreende os amigos de Jó e ordena que Jó ore por eles. Aí vem a virada da sorte. Deus restitui a Jó o dobro de tudo o que possuía antes e reconstruiu sua família. Os últimos anos de Jó. Aí Jó vive longa vida, vê seus descendentes até a 4ª geração, morre velho e farto de dias. Valeu a pena ou não valeu ficar com Deus? Valeu a pena ou não valeu ficar com Deus? Vale a pena você resistir ou não vale a pena? Vale a pena você suportar ou não vale a pena? Para você vir aqui na frente e contar o seu testemunho. Para você vir à frente aqui e oferecer ao Senhor que te ajudou a atravessar o deserto, um testemunho, um culto de ações de graça. Vale ou não vale a pena? Vale a pena andar com Deus. Vale a pena falar com Deus. Vale a pena orar a Deus. Vale a pena ficar firme, porque no final de tudo isso você ouvirá uma voz: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que está preparado para vós desde a fundação. Fica firme, que Jesus está voltando. Muito obrigado, parabéns à nossa diaconisa Orinete e o diácono Rosalvo aí por essas vitórias, seus familiares, todo mundo ganhou, todo mundo recebeu, e isso não tem preço. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção e muito obrigado. Queridos,